Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal MS Fé Católica, também no canal Ser Católico, esse vídeo também será postado. Bem, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a questão das igrejas dedicadas à Virgem Maria e aos santos, né? A questão de erguer igrejas em homenagem a Nossa Senhora, aos santos. Será que isso é idolatria? Porque para o protestante é idolatria, e eles usam isso para atacar a igreja católica, para acusar o catolicismo de idolatria. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje? Porque alguns dias atrás, para ser mais preciso, há 10 dias atrás, o Robson, do canal do Robson 2.0, postou um vídeo curtinho no canal dele, né? Daqueles shorts, aqueles vídeos de 1 minuto, de uma reportagem de uma manifestação, né, que teve lá no Maranhão, de protestantes manifestando contra a construção de uma igreja dedicada a Nossa Senhora, né? Postou uma crítica, né, a esse ato de intolerância religiosa desses protestantes, né? Vou mostrar aqui o videozinho, tá aqui no canal dele, né? O vídeo é curto, então eu vou passar o vídeo inteiro. Depois, né, farei a minha argumentação aqui. Já, né, para se inscreverem no canal do Robson, que é um excelente canal, né? Um excelente canal de apologética católica. Se inscrevam lá. Então vamos lá ver o vídeo. A segunda marcha dos membros da Igreja Batista da Paz teve concentração no Morro do Alecrim. O protesto ao lado das ruínas no Morro da Balaiada é contra a construção do santuário em homenagem a Nossa Senhora das Graças. A nossa segunda marcha profética nos opondo ao projeto de construção de um ídolo aqui da Senhora das Graças no Morro do Alecrim. E também nós estamos aqui porque é idolatria. Então nós estamos fazendo nosso papel profético. Além de chamar a atenção da sociedade, os evangélicos esperam sensibilidade não só do Poder Executivo, como também da Câmara Municipal. Na verdade, nós entregamos também um documento na Câmara dos Vereadores para expressar o porquê nós estamos protestando. Faixas, bandeiras e carro do som foram usados no movimento formado por 11 congregações da Igreja Batista da Paz. Que a gente está levando a palavra de Deus e nós estamos também brigando contra a idolatria na cidade. Essa marcha profética é mais uma declaração daquilo que nós cremos. Então esse foi o vídeo, né? Deu pra ver aí? Uma manifestação de protestantes contra a ereção de uma igreja, a construção de uma igreja, santuário, se não me engano, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, perdão, Nossa Senhora das Graças, né? Essa manifestação não é recente, isso aconteceu em 2017, né? Tá, na época saiu reportagem aqui no portal ACI Digital, que é um portal de notícias católico, tá aqui, né? Não sei se o Robson sabe que não é de hoje, mas enfim. Mas ele postou uma crítica a esse ato de intolerância religiosa que aconteceu, né? Tá aqui. Protestantes fazem marcha contra a construção de santuário católico. São Luís, 30 de junho de 2017. Às 6 da tarde, né? Até aqui a foto, né? Aqui, ó. Eles. Marcha contra a construção de um santuário. De santuário católico. Membros de uma igreja protestante realizaram uma marcha pelas ruas da cidade de Caxias, no Maranhão, contra a construção de um santuário católico, considerado por eles como sinal de idolatria. A iniciativa partiu da Igreja Batista da Paz, que reuniu membros de 11 de suas congregações, os quais saíram às ruas com faixas e carros de som. A nossa segunda marcha profética nos opondo ao projeto de construção de um ídolo aqui, na cabeça protestante é um ídolo, né? Da Senhora das Graças no Morro do Alecrim, declarou ao portal Sinal Verde o pastor Paulo Jorge. O cara falou lá no vídeo, né? Ele disse que a área onde será construído o santuário se trata de um sítio tombado pelo patrimônio histórico. A construção do mirante santuário de Nossa Senhora das Graças, no Morro Alecrim, faz parte do conjunto de 5 grandes projetos apresentados pela Prefeitura de Caxias, Maranhão, em abril deste ano, 2017. Entre os quais há também o complexo hospitalar, revitalização de uma praça, construção de pórticos na entrada da cidade e de um shopping. Desses empreendimentos, a construção do santuário gerou controvérsias por ser o local escolhido é o ponto principal do Morro do Alecrim, considerado um sítio histórico, palco de batalhas importantes para a cidade, durante o período de resistência e adesão à independência do Brasil, durante a balaiada, revolta popular ocorrida no Maranhão entre 1838 e 1841. Porém, o pastor ressaltou que a manifestação se realizava porque, em sua opinião, a construção do santuário dedicado à Virgem Maria se tratava de idolatria. Estamos fazendo nosso papel profético, acrescentou. A mesma posição foi também manifestada pelo pastor Esdras Antunes, segundo quem esta marcha profética é mais uma declaração daquilo que nós cremos. A palavra do Senhor declara: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, como se a Igreja Católica não pregasse isso, né?
Aqui nós estamos declarando isso, que a nossa adoração é exclusiva e única é única ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apenas a Jesus e mais ninguém. A Igreja Católica também, a nossa adoração é somente a Cristo. Eu vou explicar porque que o protestante confunde as coisas, né? Por sua vez, o jovem Joelson Durans assinalou: a importância desse movimento é que estamos levando a palavra de Deus e estamos também brigando contra a idolatria na cidade. Não, estão brigando contra o que eles acham que é idolatria, mas não é idolatria. Além da marcha, o pastor Paulo Jorge informou ao site que também entregaram um documento à Câmara dos Vereadores no qual expressaram os motivos do protesto. O que eu desejaria é que nós chegássemos lá e a Câmara pudesse perceber que nós existimos como grupo social, disse. Nas redes sociais, diversos católicos reagiram, expressando seu rechaço à atitude dos membros da Igreja Batista da Paz e afirmando seu amor pela Virgem Maria. Somos católicos com muito orgulho e amamos a Mãe de Jesus, escreveu a internauta Maria Moraes. Por sua vez, Danilo Rodrigues questionou: a que nível de ignorância chegamos? Uma marcha para criticar a Igreja Católica? Por que não uma marcha pela paz, amor e justiça? Por que não uma marcha para ajudar os pobres e fazer o bem ao próximo? Infelizmente, a intolerância religiosa está acompanhada de uma grande ignorância. Sim, grande ignorância porque isso mostra que eles não sabem, né, o que é idolatria. Não tem conhecimento da doutrina católica, o que é culto de adoração dentro do catolicismo, para que serve as igrejas católicas, né, os templos católicos. Até o momento não houve pronunciamento sobre o ocorrido por parte da Diocese de Caxias do Maranhão, a qual esteve vacante desde a transferência de Dom Wilson Basso para a Diocese de Imperatriz Maranhão em abril deste ano. Então, né, temos aqui um ato de intolerância religiosa por parte de protestantes. E é uma manifestação que não tem respaldo nenhum na legislação brasileira, porque todos nós sabemos que a Constituição brasileira prevê o direito à liberdade religiosa, ou seja, o direito civil de cada cidadão, né, poder seguir a sua religião sem qualquer tipo de impedimento, né? Então, uma manifestação contra a ereção de um templo de qualquer religião que seja é inconstitucional, é uma coisa que não tem nenhum respaldo na legislação brasileira, né? A legislação brasileira permite a ereção de templo de qualquer religião, né? Porque permite a liberdade para seguir qualquer religião, enfim. Mas vamos ao material e vamos entender se isso é idolatria ou não, que é o que nos interessa. A começar pela doutrina católica, né? Então, será que construir igrejas em honra aos santos é idolatria? Então, aqui é a resposta aos protestantes. Né? Aqui na foto, de fundo aqui, eu coloquei a imagem do Santuário de Aparecida. Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, São Paulo, que é talvez mais conhecida, assim, igreja católica brasileira, né? Mais conhecida, também dedicada a um santo, no caso, a Nossa Senhora Aparecida, né? É a segunda maior igreja do mundo, segunda maior igreja católica do mundo, se eu não me engano. Acho que fica atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Então, primeiro vamos entender como é que é a veneração aos santos na doutrina católica, né? Então, para que servem as igrejas, os edifícios de culto, né? Os templos, dentro para a fé católica? São ambientes destinados ao culto divino. Veja, Código de Direito Canônico, nos cânones 1205, 1214, 1223, 1226 e 1230. Lugares sagrados são aqueles que, mediante a dedicação ou bênção prescrita pelos livros litúrgicos, se destinam ao culto divino e à sepultura dos fiéis. Pelo nome de igreja, entende-se o edifício sagrado destinado ao culto divino, ao qual os fiéis têm direito de acesso para exercerem, sobretudo, publicamente o culto divino. E por culto divino aqui, leia-se Santa Missa, né? Pelo nome de oratório, entende-se lugar destinado, com licença do ordinário, ao culto divino em favor de alguma comunidade ou grupo de fiéis que nele se reúnem, e que também outros fiéis podem ter acesso com o consentimento do superior competente. São as capelas, né? Em comunidades pequenas. Pelo nome de capela particular, entende-se local destinado, com licença do ordinário do lugar, ao culto divino em favor de uma ou mais pessoas físicas. Aqui é uma capela particular, aquelas capelas que tem dentro de mosteiro, dentro de seminário, em casa paroquial, enfim. Pelo nome do santuário, entende-se a igreja ou outro lugar sagrado, aonde os fiéis, por motivo de grande piedade, em grande número, acorrem peregrinação com a aprovação do ordinário do lugar. Então, o santuário é uma igreja ou um lugar sagrado. Então, se é uma igreja, um lugar sagrado é destinado ao culto divino, conforme o Código Canônico. Igreja aqui são as igrejas maiores, as igrejas de matriz de paróquia, basílica, santuário, enfim. Então, aqui a gente vê no Código Canônico que os lugares sagrados da igreja católica são destinados ao culto divino. Todos, inclusive aqueles lugares, aquelas igrejas que são dedicadas aos santos, à Virgem Maria. Né? São erigidos em homenagem aos santos e à Virgem Maria. Mas mesmo assim, é local destinado ao culto divino, a Santa Missa, o santo sacrifício da missa que só é oferecido para Deus, como eu vou mostrar aqui. Né? Veja que o Código Canônico ele foi genérico para falar de lugares sagrados, de igrejas, oratório, capela, santuário. Ele não falou,
Igrejas, exceto as que são dedicadas aos santos. Os oratórios, exceto os dedicados aos santos. Capela, exceto os dedicados aos santos. Santuários, exceto os dedicados aos santos. Os lugares sagrados, exceto os dedicados aos santos. Não. Todos os lugares sagrados, inclusive os dedicados aos santos. A Virgem Maria e os santos são destinados ao culto divino. Então, mas qual que é a diferença entre o culto que nós prestamos a Deus e o culto que prestamos à Virgem Maria e os santos, né? É importante a gente entender. Aqui eu vou fazer uso do Catecismo Maior de São Pio X, nas questões 368 e 372. O primeiro mandamento, acaso proíbe honrar e invocar os anjos e santos? Não. É proibido honrar e invocar os anjos e santos? Não é proibido honrar e invocar os anjos e santos. E de fato devemos fazê-los, porque é bom e útil e altamente recomendado pela igreja, uma vez que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Então a igreja, entende que não é proibido. O primeiro mandamento não proíbe honrar e invocar os anjos e santos, porque esses anjos e santos, eles são amigos de Deus, eles não são inimigos de Deus. A gente não está indo atrás de alguém que está contra Deus, não, mas indo atrás de alguém que aponta para Deus. Então, quando a gente vai atrás do santo, a gente honra o santo que aponta para Deus, em última instância, honra a Deus. A gente honra o santo por ser santo. Ele é santo porque Deus o fez santo. Né? E quando a gente pede intercessão do santo, a gente está pedindo, em última instância, milagre a Deus, porque o santo vai levar a nossa oração a Deus, mas quem vai fazer o milagre é Deus. Qual a diferença entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há essa diferença. Que a Deus adoramos por sua excelência infinita, ao passo que aos santos não os adoramos. Em vez disso, somente os honramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto a Ele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, de adoração. E o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, de veneração, aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, veneração muito especial como a Mãe de Deus. Então a Igreja Católica distingue o culto que é destinado a Deus, que é latria, adoração, e o culto destinado à Virgem Maria e os santos. O culto que é culto de veneração. A hiperdulia, que é veneração especial, a Virgem Maria, né? E a dulia, que é veneração aos santos. Mas por que o protestante confunde com adoração? O protestante confunde, né? Ele fala que é a mesma coisa. Por quê? Eu vou explicar aqui usando o testemunho de uma ex-protestante, que é a Kimberly Han. Pra quem não sabe, ela é esposa do Scott Han, que é um teólogo católico e pastor presbiteriano. Que tá no livro, nesse livro aqui, ó. Vou pegar aqui. Esse livro aqui. Todos os caminhos levam a Roma, nosso percurso contra o catolicismo. É o livro do Scott Han e da Kimberly Han. E conta o testemunho de conversão do casal. Como eles saíram da igreja presbiteriana e se tornaram católicos. E é narrativa intercalada. Uma hora é o Scott narrando, outra hora é a Kimberly. Então aqui é um trecho de um episódio, foi escrito pela Kimberly, né? E ela narra o seguinte. Está nas páginas 182 e 183 do livro. Não pude entender por que os católicos davam a impressão de adorar Maria, mesmo sabendo eu que a adoração a Maria era claramente condenada pela igreja. Veio-me então à cabeça essa ideia, que a questão está no que se considera adoração. Os protestantes definem a adoração em termos de cantos, louvores e pregações. Assim como os católicos cantam a Maria, lhe dirigem súplicas através da oração e pregam sobre ela, os protestantes interpretam que está sendo adorada, mas os católicos definem a adoração como o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, e nunca ofereciam um sacrifício de Maria ou a Maria sobre o altar. Essas reflexões foram um benéfico alimento para a minha alma. Então a Kimberly, quando era protestante, ela teve dificuldade para entender a devoção mariana por causa disso, porque ela via os católicos devotos de Maria, louvando a Maria, cantando para Maria, pregando sobre ela, e na cabeça dela isso parecia adoração. Eu não consegui entender por que não era adoração. E ela só conseguiu entender que isso não era adoração quando ela começou a pensar, foi procurar entender qual que era o conceito de adoração dentro do catolicismo. Daí ele entendeu que no catolicismo a adoração é sacrifício. É o sacrifício da Santa Missa. E que nenhum católico oferece sacrifício, o sacrifício eucarístico a Maria ou a um santo. Quando ela entendeu isso, ela compreendeu por que na fé católica isso não é idolatria. Porque o católico não adora Maria e o santo. O católico não oferece sacrifício da Eucaristia para Maria e para os santos. Então, o protestante, ele confunde as coisas porque no protestantismo não tem sacrifício. Eles aboliram o sacrifício. O culto deles, o culto que eles prestam a Deus é culto de louvor. É cantar, é pregar sobre Deus. É como a Kimberly colocou aqui. Culto de louvor. Entendeu? Então acaba sendo o mesmo culto que nós prestamos aos santos. Mas não é porque nós exageramos, é porque eles rebaixaram Deus. Porque eles rebaixaram o culto a Deus. De um culto de sacrifício, rebaixaram para um mero culto de louvor. Aí acaba sendo o mesmo culto que nós prestamos a Deus. Perdão, o mesmo culto que nós prestamos aos santos. Só que não é o culto que a gente presta a Deus. Porque o culto que a gente presta a Deus, eu vou mostrar aqui, é o santo sacrifício da missa. Que é oferecido para Deus. O culto de adoração divina na Igreja Católica não é louvor, não é pregação, não é oração. É o santo sacrifício da missa. O
Catecismo Maior de São Pio X, questões 652, 654 e 660. A Eucaristia deve ser considerada apenas como sacramento? A Eucaristia, além de sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei, que Jesus Cristo deixou à sua igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos de seus sacerdotes. A Eucaristia é o culto que é oferecido a Deus na Igreja Católica. Como é chamado esse sacrifício da nova lei? Este sacrifício da nova lei é chamado de Santa Missa. Com que fins, então, o sacrifício da missa é oferecido? O santo sacrifício da missa é oferecido a Deus para 4 finalidades. Primeiro, para honrá-lo como convém, e isto é chamado de sacrifício latrêutico, ou seja, de adoração, que é culto de latria. Honrar a Deus como convém é prestar culto de latria, de adoração. Segundo, para lhe dar graças pelos seus benefícios, e isso é chamado de sacrifício eucarístico. Terceiro, para aplacá-lo e dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório. E sobre esse aspecto é chamado de sacrifício propiciatório. E 4, para obter as graças que nos são necessárias, e por essa razão o sacrifício é chamado impetratório. Então, o culto de adoração divina na Igreja Católica não é louvor, é o santo sacrifício da missa. Isso é oferecido para Deus. E esse culto só é para Deus. Na Igreja Católica só se adora a Deus. Catecismo Maior de São Pio X, questão 352, 358, 359 e 663. Veja. O que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Com as palavras do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Deus nos ordena que o reconhecemos, adoramos, amemos e sirvamos somente a Ele como nosso soberano Senhor. Tá vendo como a Igreja Católica obedece o mandamento de adorar somente a Deus? De não ter outros deuses além de Deus? Tá aqui. O que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, a sacrilégio, a heresia e todos os outros pecados contra a religião. O que é idolatria? É chamado de idolatria prestar alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido unicamente a Deus. Então a Igreja Católica diz, é pecado de idolatria, é uma transgressão, primeiro mandamento da lei de Deus, prestar culto de adoração divina a um santo, a Maria, uma criatura, o que quer que não seja Deus. A quem se oferece o santo sacrifício da missa? O santo sacrifício da missa se oferece somente a Deus. Então, a adoração somente a Deus. O culto de adoração divina na Igreja Católica, como eu mostrei aqui, é o sacrifício da missa. E só é oferecido unicamente a Deus. Então, na Igreja Católica, o culto de adoração divina é só para Deus, não é dirigido a santo nenhum. A Igreja Católica condena oferecer culto de adoração divina a um santo, a uma imagem, ao que não é Deus. É idolatria. Condenada pela Igreja. Então a Igreja Católica não ensina a adorar santo, não existe na doutrina católica a adoração ao santo. Isso não é católico, adorar Maria e adorar os santos. Ah, mas o protestante pode perguntar, tá, mas vocês fazem missa e honram aos santos, e honram a Maria e honram aos santos. Como que não oferece sacrifício para os santos? Cara, sim, nós fazemos missas em honra a Maria e honra aos santos. Só que mesmo nessas missas, o sacrifício é somente para Deus. Veja, ó, Catecismo Maior de São Pio X, questão 664. Se a Santa Missa é oferecida somente a Deus, por que tantas missas são celebradas em honra da Santíssima Virgem dos Santos? Resposta. A missa celebrada em honra da Santíssima Virgem dos Santos é sempre um sacrifício oferecido somente a Deus. Disse, porém, que será celebrada em honra da Santíssima Virgem dos Santos para louvar a Deus neles pelos dons que lhes concedeu e para obter mais abundantemente por meio da intercessão deles as graças de que necessitamos. Ou seja, as missas que são oferecidas na Igreja Católica em honra à Virgem Maria e os Santos, o sacrifício é somente para Deus. Mesmo nessas missas, o sacrifício eucarístico é oferecido a Deus, nunca para a Virgem Maria e para os santos. A gente oferece a Deus o sacrifício, né, para louvar a Deus pelos heróis da fé. Esses homens que se tornaram virtuosos, heróis da fé, exemplo de santidade, por poder e graça de Deus. E para pedir a Deus as graças por meio da intercessão desses santos. Mas a gente não oferece sacrifício aos santos. Também está claro no Concílio de Trento, na sessão 22ª do dia 17 de setembro de 1562. Doutrina e cânone sobre o sacrifício da missa. No capítulo 3 vai dizer assim. Embora costume às vezes celebrar missas em honra e recordação dos santos, a Igreja ensina contudo que não a eles, mas só a Deus que os coroou é oferecido o sacrifício. Por isso o sacerdote não costuma dizer, ofereça-te o sacrifício Pedro e Paulo. Mas dando graças a Deus pela vitória deles, implora o seu patrocínio, a intercessão deles, para que se digne interceder por nós no céu, aqueles cuja memória celebramos na terra. Ou seja, a gente não oferece sacrifício para Maria e para os santos. Mesmo nas missas que é celebrado em honra a Maria e os santos, o sacrifício é somente a Deus. Só a Deus. Por isso que o sacerdote não fala, eu te ofereço sacrifício, santo tal, Nossa Senhora tal. Não. É só para Deus que é oferecido. A gente oferece a Deus para celebrar a vitória desses homens. Esses homens que venceram o pecado, né, viveram a santidade por poder e graça de Deus. Para pedir intercessão desses homens que agora são amigos de Deus. Para que Deus, por intercessão deles, nos conceda graças.
Mas vamos agora para a Bíblia Sagrada, os fundamentos bíblicos. Vamos estar na Bíblia que erigir monumentos em honra à serva de Deus é um costume do povo de Deus. Eu vou começar com Jacó, que ergueu um monumento, uma coluna, uma estela no túmulo de Raquel. Uma estela é um monumento de pedra com inscrições, imagens e relevo, né, para anunciar alguma coisa. No caso, uma estela erguida no túmulo de Raquel vai ter inscrições, imagens e relevo sobre Raquel, né? Gênesis 35, 19 e 20. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Éfrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna, e algumas traduções da estela, né? Sobre a sua sepultura. Esta é a coluna, ou estela, conforme a tradução, da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Quer dizer, até o tempo que, pelo menos até o tempo que Gênesis foi escrito, essa estela que estava no túmulo de Raquel foi conservada. Ninguém destruiu, ninguém quebrou essa estela. Deus não se incomodou com isso. Tem uma estela erigida em homenagem a Raquel. Segundo Samuel 18, 15 a 18. Agora eu vou falar da estela de Absalão, que o próprio Absalão ergueu. E o cercaram 10 jovens. E levaram as armas de Joabe. 10 jovens que levavam as armas de Joabe. E feriram Absalão e mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir Israel. Porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. E levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para cima a coluna, ou uma estela. Em algumas traduções também está monumento, né? Está no Vale do Rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna ou estela pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão, ou estela de Absalão, coluna de Absalão, monumento de Absalão, conforme a tradução. Então, Absalão, filho de Davi, ele ergueu uma coluna, uma estela, um monumento, para conservar a memória do nome dele. Né? Ficou conhecido como o pilar de Absalão. E esse pilar de Absalão permaneceu erigido pelo menos até o tempo em que o segundo livro de Samuel foi escrito. E ninguém se incomodou com isso. Deus não se incomodou, tanto que Deus nunca fulminou com um raio ou mandou um profeta para falar algo contra. Não. Assim como Deus também nunca se colocou contra a estela de Raquel. Nunca fulminou com raio ou mandou um profeta para falar algo contra aquilo. Porque o ato de erigir um monumento em honra a uma pessoa em si não é idolatria. Vai depender da destinação daquele monumento. Se esse monumento é destinado a algum culto de adoração divina daquela pessoa, aí vira idolatria. Mas se não é, como é o caso das igrejas dedicadas à Virgem Maria e aos santos, aí não é idolatria. Segundo o livro dos Reis 23, 16 a 18, um monumento dedicado a um profeta, onde eram conservados os ossos de um profeta. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte e enviou, e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoaram o homem de Deus quando apregou essas palavras. E Josias estava destruindo altares dedicados a deuses pagãos, né? Então disse, que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse, deixai estar, ninguém mexa nos seus ossos. E assim deixar estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Então, Josias estava destruindo os monumentos que foram erguidos em Judá para os deuses pagãos. Quando ele se depara com um monumento erguido para abrigar os ossos de um profeta, ele não faz nada contra aquele monumento, ele deixa o monumento intacto, né? Quer dizer, ele respeitou o monumento que foi erguido para conservar os ossos de um profeta. Um monumento que foi feito, evidentemente, para quê? Para conservar a memória daquele profeta, para honrar aquele profeta, em homenagem e honra àquele profeta. Mateus 23, 29 a 30. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais monumentos dos justos e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então Jesus está criticando os fariseus pela hipocrisia, porque eles adornavam monumentos para os justos, só que eles eram descendentes de pessoas que mataram, perseguiram e mataram justos, e eles também iriam perseguir e matar justos. Mas Jesus não criticou o ato de adornar monumentos para os justos, mas sim a hipocrisia deles, que eles iriam perseguir justos também. E eram descendentes daqueles que perseguiram justos. Mas veja que é o costume do povo hebreu erguer monumentos em honra aos justos, sepulcros, monumentos para abrigar os ossos desses justos, para conservar a memória desses justos. Não seria absurdo pensar que nesses monumentos deviam ter inscrições, imagens sobre esses justos? É o costume do povo de Deus. Né? Também batizar monumentos em homenagem a justos. Né? O primeiro caso que eu quero mostrar aqui é a Fortaleza de Sião, que é mencionada na Bíblia, que recebeu esse nome, que é chamada de, na verdade, foi chamada de Cidade de Davi, numa óbvia homenagem ao rei Davi. 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 5 a 7.
E disseram os moradores, nossa, tá difícil falar. E disseram os moradores de Jebus a Davi. Jebus que viraria Jerusalém depois, né? Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir o Jebuseu será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza pelo que se chamou cidade de Davi. Quer dizer, essa fortaleza ficava no Monte Sião. Aquele lugar foi chamado de cidade de Davi, porque Davi fez a residência dele lá. E esse nome se conservou por séculos. Veja, segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1, tempo de Josafá. Depois Josafá dormiu com seus pais, o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, sua fortaleza de Sião. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Ainda é chamado de fortaleza de Sião. Isso aqui já é alguns séculos depois de Davi. Neemias 12:37, bem mais tempo depois de Davi. Isso aqui, Neemias já é no tempo pós-exílio babilônico. Indo assim para a porta da fonte, e de frente dele, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima para a casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. Então aquela fortaleza que Davi conquistou foi chamada de cidade de Davi e permaneceu com esse nome, homenageando Davi, né? Permaneceu conhecido como um monumento em homenagem a Davi por séculos. Permaneceu com esse nome de homenagem a Davi por séculos. Ninguém falou nada, Deus nunca falou nada. Nunca se pôs contra, né? Homenagear Davi no nome do monumento, né? Mas um monumento que foi batizado com um nome em homenagem ao rei Salomão. No caso aqui, o alpendre de Salomão, ou o pórtico de Salomão. Era como era conhecido o Templo de Salomão. Né? O Templo de Salomão na época de Jesus e dos apóstolos. Né? E na época de Jesus e dos apóstolos, o templo que estava erguido lá não era o templo que Salomão construiu, era o templo de Herodes. O templo que Salomão construiu foi destruído por Nabucodonosor na época de Jeremias, quando invadiu Jerusalém. Aí depois foi construído o templo de Zorobabel. Nossa, tá difícil falar o nome. E depois, Herodes Magno reconstruiu esse templo, refez o templo. Alguns anos antes de Cristo, né? João 10, 22 e 23. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Atos dos Apóstolos 3, do 9 ao 11. E todo o povo viu o coxo de nascença que Pedro curou, né? Andar e louvar a Deus. Conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Né? Atos dos Apóstolos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então aquele lugar é chamado de alpendre de Salomão. Lugar onde Jesus ia lá. Os apóstolos iam lá. Né? Iam para aquele lugar. Os primeiros cristãos iam para aquele lugar. E ninguém criticou o lugar ser chamado de alpendre de Salomão. Ninguém nunca falou nada contra. Jesus nunca falou nada contra. Os apóstolos nunca falaram nada contra. Por quê? Porque homenagear Salomão, pelo nome do lugar, não era um ato de idolatria. Porque aquilo não era destinado a um culto de adoração divina a Salomão. Então, a gente vê aqui na Bíblia que erigir monumentos em homenagem aos profetas, ou batizar monumentos em homenagem, né? Erigir monumentos em homenagem a servos de Deus, ou então batizar monumentos em homenagem a servos de Deus, não é idolatria. É uma questão de homenagem. Não é idolatria se o monumento não é destinado a culto de adoração divina a esse servo de Deus. Agora vamos para a patrística. As igrejas, né, para os santos nos primeiros séculos. Lá no século II, a gente já vê aquilo que a gente poderia dizer que seria o embrião daquilo que mais tarde seriam, né, os santuários, as igrejas e os santos. Por quê? Já no século II, a gente vê o costume que os cristãos tinham de conservar os restos mortais dos santos, as relíquias dos santos. Né? Se reuniram no local onde essas relíquias eram conservadas para celebrar a Eucaristia. Para celebrar a memória do martírio daquele santo. A Eucaristia em memória do martírio daquele santo. Eu vou começar com o martírio de Santo Inácio de Antioquia, capítulos 6 e 7, do ano 107 d.C. Santo Inácio viveu entre 35 e 107 d.C. Foi discípulo de São João e conheceu os apóstolos. Veja, início do século II. Pois apenas as porções mais duras de seus ossos, de seus restos mortais, foram deixadas, pelo que foram transportados para Antioquia e envoltos em linho, como um tesouro inestimável deixado à Santa Igreja, pela graça que estava no Marte. E agora vos comunicamos o dia e a hora em que essas coisas aconteceram, para que, reunindo-nos de acordo com o tempo de seu martírio, possamos ter comunhão com o campeão e nobre mártir de Cristo, que pisou aos pés do diabo
os pés do diabo e aperfeiçoou o caminho que por amor a Cristo ele havia desejado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, depois que Santo Inácio de Antioquia morreu martirizado, os cristãos recolheram os ossos de Santo Inácio e levaram para Antioquia. E registraram também o dia em que ele sofreu martírio. Para que no aniversário do martírio, eles se reunissem para celebrar esse martírio. Para celebrar a Eucaristia em memória desse martírio. Né? Não seria absurdo pensar que eles se reuniam no local onde estavam os ossos do Marte. Né? Por que o lugar seria mais propício para celebrar a memória desse martírio do que o próprio local onde os restos mortais dele estavam? Então, sendo assim, de se imaginar que no local onde estavam os ossos de Santo Inácio, na Antioquia, eles ergueram um local destinado ao culto divino. Alguma capela, alguma igreja, alguma coisa assim. Também temos o martírio de São Policarpo de Esmina. São Policarpo também foi discípulo de São João. Ele viveu entre o ano 69 e 155 d.C. Né? No martírio de São Policarpo, no capítulo 18, versos 2 a 3, no ano 155 d.C., tem a seguinte narrativa. Desse modo, podemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas, e mais valiosos do que o ouro, para colocarmos em lugar conveniente. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos com alegria e contentamento, para celebrar o aniversário de seu martírio em memória daqueles que combateram antes de nós, para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. Então, depois que São Policarpo foi mártir, os cristãos reuniram, né, os restos mortais de Santo Inácio no local, guardaram o local, sepultaram, e eles tinham o costume de se reunir naquele local, no aniversário do martírio de São Policarpo, para celebrar a Eucaristia em memória desse martírio. Então já vê a questão também das relíquias dos santos. Eles tinham o costume de guardar as relíquias dos santos desde o início, guardar as relíquias, e se reunir onde estavam guardadas essas relíquias para celebrar, né, a Eucaristia em memória do martírio, em memória desses santos. Então, esses locais onde eram guardadas as relíquias desses santos, evidentemente eram locais, né, eram monumentos erguidos à memória daqueles santos, né, em honra desses santos. Memoriais erguidos em honra desses santos. Mas, né, vamos agora também para Santo Agostinho de Hipona, que ele falou sobre uma capela erguida a São Cipriano e a Basílica Ambrosiana. Eu escrevi Basília, mas tá errado. É Basílica Ambrosiana, né, e Monumento dos Mártires. Primeiro eu vou ler Santo Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 a 430 d.C. Nessa obra Confissões, no livro 5, capítulo 15, ano 397 d.C. No entanto, somente tu, meu Deus, conhecias os motivos que me fizeram deixar Cartago e me levaram a Roma, mas não os manifestavas a minha mãe nem a mim. Ela chorou amargamente a minha partida e me seguiu até o mar. Recusando voltar sem mim, eu a convenci com esforço a passar a noite numa capela dedicada a São Cipriano, vizinho ao lugar onde se achava o nosso navio. Nessa mesma noite parti escondida e ela ficou a chorar e a rezar. Então, no tempo de Santo Agostinho, eu tinha capela dedicada aos santos. Tanto que ele convenceu a mãe dele a ficar numa capela dedicada a São Cipriano. Na mesma obra, Confissões, livro 9, capítulo 16. Nessa ocasião, revelaste em visão ao teu bispo Ambrósio o local onde se encontravam os corpos dos mártires Protásio e Gervásio. Por longos anos, conservaste intactos no tesouro do teu segredo, para descobri-los no momento oportuno, a fim de domar o furor de uma mulher, embora rainha. Descobertos e desenterrados, foram os corpos transportados com todas as honras para a Basílica Ambrosiana. Era a Basílica onde Santo Ambrósio era bispo, onde celebrava a missa e tal. Era conhecido como Basílica Ambrosiana, uma óbvia homenagem a Santo Ambrósio. E ali foram depositados os ossos desses dois mártires. Então ali passou a ser também um monumento dedicado à memória desses mártires também. Então, a gente já vê isso também bem presente na tradição da igreja, desde os primeiros séculos. Santo Agostinho também nos seus sermões, ele falou sobre altares, né, dedicados a São Cipriano, templos dedicados aos santos, né? Então, no seu sermão 313a, no verso 5, lá no ano 400 depois de Cristo, ele escreveu o seguinte, ele falou o seguinte, Santo Agostinho: que seu corpo também seja honrado, pois a morte de seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. Seja celebrado santamente como uma celebração cristã. Com efeito, não erguemos um altar a Cipriano como um Deus, mas fizemos de Cipriano um altar para o verdadeiro Deus. Na Cidade de Deus, no livro 22, capítulo 10, no ano 410 depois de Cristo, Santo Agostinho escreveu o seguinte: mas aos nossos mártires não construímos templos como se fossem deuses, mas monumentos como a homens mortos cujos espíritos vivem com Deus. Também não erguemos altares nesses monumentos para sacrificarmos aos mártires, mas ao único Deus dos mártires e de nós mesmos.
Depois, no sermão 318, verso 1, do ano 425 d.C., ele escreveu o seguinte: Não erguemos um altar a Estevão neste lugar, mas com as relíquias de Estevão, um altar a Deus. Altares como estes agradam a Deus. Você pergunta por quê? Porque a morte de seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. Então, Santo Agostinho explica que os altares, os monumentos, os templos dedicados aos santos não são erguidos aos santos como se esses santos fossem deuses. Não erguemos altares, monumentos aos santos porque achamos que os santos são deuses. Não. A gente ergue esses monumentos, mas na verdade, para sacrificar não aos santos, mas ao único verdadeiro Deus. Para oferecer culto de adoração divina somente a Deus. Né? A gente não ergue um altar ao santo para oferecer um sacrifício ao santo. A gente ergue um altar em memória do santo, mas para nele oferecer um sacrifício a Deus. A gente ergue templos em memória dos santos, mas nesses templos é para sacrificar não aos mártires, não aos santos, mas ao Deus desses santos, ao Deus que esses santos serviram. Né? Então, nós, católicos, quando a gente ergue templos em honra à memória dos santos e tal, a Virgem Maria, os santos, não é por idolatria. É para homenagear esses heróis da fé. Mas não é idolatria porque mesmo nesses lugares o culto oferecido ali é somente a Deus. O culto de adoração divina é só para Deus. Mesmo nesses lugares, o sacrifício eucarístico, o santo sacrifício da missa, só é oferecido a Deus. Então, aqui estão as referências que vão estar na descrição do vídeo, né? Então é isso, né? Se você gostou, né? Deixe seu like, espero ter ficado claro. Deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, né? Aqui no MSF Católica, também na C Católica, ative o sino da notificação se não tiver ativado, tanto no MSF Católica quanto na C Católica. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica. Siga a página do AC Católica no Facebook, procura lá no Facebook, AC Católica. Né? Tem uma página no Facebook. O link tá na descrição do vídeo também, siga lá. Se inscreva nos canais católicos. Tem o canal Bate-Papo Católico do Simplício, né, do Pedro Henrique. Tem o canal Informação Católica, do Matheus Toledo. Tem o canal AC Católica, onde eu também posto meus vídeos. Tem o canal do Robson 2.0, de onde eu tiro o videozinho que eu mostrei aqui. Tem o canal Hora do Macabeus, do Cris Macabeus. Tem o novo canal deles, o Escatologia Preterista. Tem o Cláudio Campos, tem o missionário Daniel Silveira, o pregador Eudes Duarte. Né? Tem o Comentários Bíblicos Católicos, Estudo da Doutrina Católica e vários outros canais católicos que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, MSF Católica. Tem lá uma lista de canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Tem lá as minhas indicações. Então é isso, né? Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fico por aqui, até a próxima e tchau!